eu espiava ele chegar pela janela, mas ele nunca conseguia olhar na minha face, porque ele tinha bebido. Ele puxava o bonezinho dele no rosto para não olhar para mim. Eu me chamo Rosângela, sou mãe de 2 filhos, né? Guilherme, de 16 anos, e o Gabriel, que é o que vai estar hoje aqui nesse testemunho maravilhoso. Gabriel foi nascido dentro da igreja, cresceu, um menino muito abençoado. Pastora Daniele sabe, a gente conhecemos ela já desde antes de casar, né, pastora? Faz tempo. E ele sempre foi um menino muito dedicado, né, nas coisas de Deus. Sempre que tinha apelo, lembra, pastora, que ele gostava sempre de ajudar, e é um menino envolvido muito na igreja. Mas teve um certo tempo da vida dele que ele se rebeliou, né? Quis sair da igreja, ficou fora, foi querer conhecer o mundo, né? E nesse período ele sempre gostou de moto, de carro, muita velocidade. Ele aprendeu a fazer muita manobra, fazia vídeo, muitas coisas. E o meu coração se entristecia muito, gente. Porque você criar um filho dentro da igreja e você ver o seu filho sair para o mundo, assim, não é fácil. Meu filho chegava de madrugada, muitas vezes, alcoolizado. Só que o que sempre me dava uma esperança, pastor, é o temor que ele tinha das coisas de Deus. Sim. Porque eu espiava ele chegar pela janela, mas ele nunca conseguia olhar na minha face, porque ele tinha bebido. Ele puxava o bonezinho dele no rosto para não olhar para mim, porque o coração dele ardia de me dar esse desgosto. Ele não conseguia. E eu ali na peleja, sempre orando, sempre aqui dentro, nunca deixei nada abalar minha fé no sentido de estar na obra. A pastora Daniele sabe, nunca parei. É verdade. E teve uma época que os nossos cultos aqui, os obreiros faziam aquela escalinha de oração, lembra, pastora? 5 minutos, 10 minutos cada obreiro, enquanto o culto estava correndo. E todas as vezes que eu estava lá atrás, eu era Gabriel. E teve um culto aqui, que eu estava aqui atrás, e a pastora falou sobre prisão espiritual. Esse eu nunca te contei, pastora. E nesse dia a senhora falou muito sobre grades, e eu via meu filho como se dentro de uma gaiola. E eu gritei dentro dessa igreja muito alto, as obreiras, acredito que todo mundo escutou, eu gritei: Gabriel, saia pra fora, Gabriel. Porque a senhora usou essa palavra no púlpito, e eu usei o nome dele completo, e eu caí de joelho nesse dia. Eu fiz uma poça de lágrimas diante do meu joelho, assim. E continuei na oração e na consagração. E a minha empresa é anexo com a empresa dele. É uma sala só, dividida por uma parede. Ele tem uma barbearia. E na segunda-feira ele não trabalha. E eu sempre vou lá dar uma ajeitadinha e tudo. E eu tô sempre lá limpando e orando. E nessa segunda-feira eu falando com o Senhor. Eu orava, eu colocava a mão nas cadeiras dele. E falava: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Tá doendo, tá doendo. E aí eu coloquei no celular um louvor. E como eu fazia parte da coreografia aqui da igreja, eu gosto muito de dançar na presença do Senhor. E naquele momento o Espírito Santo me impulsionou: dance, dance, porque hoje você vai dançar para mim, sem plateia. E eu comecei a dançar, pastor, e aqueles gestos que eu fazia, jogava minha mão e eu clamava, e eu chorava, e eu falava. Eu puxei a cortina daquela porta da barbearia e eu dancei muito, muito para o Senhor. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira tinha o culto dos homens aqui. E meu esposo veio com ele para o culto. E quando eu cheguei, eles chegaram do culto, eu estava no sofá, meu esposo veio correndo e falou assim: corre aqui, porque o Gabriel voltou para Jesus. Glória a Deus. Eu corri lá na garagem, eu abracei ele, eu ergui ele, eu chorei tanto. Porque a lágrima de uma mãe, o joelho de uma mãe move o mundo espiritual. Aleluia. Ainda que o seu filho esteja lá fora, não sei o motivo, porque o diabo ele é perito em armar cilada para tirar o teu filho, para entristecer o teu coração. Mas o Deus de Israel, que tem convicção no teu coração, que move a tua fé, mãe, não desista de orar. Levante na madrugada, se ele estiver para fora, coloque as mãos sobre a cama, sobre o travesseiro. Eu orava muito na moto do meu filho. Então ele se reconciliou. Eu dancei na segunda-feira para Jesus. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu dentro daquela barbearia. Na terça o Gabriel se reconcilia. E no domingo, pastora, era 5 e pouquinho da tarde, ele falou assim: mãe, eu vou dar uma voltinha só de moto e já vem pra gente pro culto.
Daí eu falei, filho, mas já tá quase em cima da hora. Não, mãe, só uma voltinha. E ele foi lá onde a gente mora, tem um bairro, tem uma rua lá que ela é denominada, né, Rua do Grau, onde vão lá os motoqueiros fazer as manobras. E ele foi fazer essa manobra e ele caiu de moto. Fazia uma semana que ele tinha voltado para a igreja. E eu estava aqui no culto e nada do Gabriel chegar, e nada do Gabriel chegar. De repente, meu esposo levanta, pega o celular e sai para fora. E ele volta e fala assim para mim: gente, eu tô tremendo demais, porque tá vivendo, né, o que tá contando, né? E meu esposo chega e fala assim: a gente vai ter que sair do culto, porque aconteceu um acidente com o Gabriel. E eu já me desesperei. A gente chegou ali no UPA, ele estava ali com a cabeça baixa, ele tinha se quebrou clavícula, quebrou perna, estava com o lado direito todo quebrado. Ele falou: mãe, eu tô bem. E ali foi um processo dele, ficou 45 dias em cima de uma cama, pastora. Precisou de banho, precisou de tudo. E eu creio, assim, que Deus fez tudo tão perfeito, porque ele mesmo falou com a boca dele: mãe, se eu não tivesse me reconciliado antes do acidente, eu não ia, porque as pessoas iam imaginar que eu vim pelo acidente. Mas hoje eu entendo que o Senhor, ele fez isso para que eu tivesse um momento com ele. Porque ali acabou os amigos, acabou tudo. Ficou eu, o pai e ele, e o Senhor Jesus dentro daquela casa. E hoje, graças a Deus, ele está firme, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.